as pessoas geralmente se desligam de outras pessoas e não da empresa. Possivelmente você já viu essa estatística. Um colaborador, quando pede para sair porque está frustrado e infeliz na empresa, a maior parte das vezes ele está se desligando do gestor dele, que a maior parte das vezes é isso, ou de colegas do ambiente de trabalho. Não é da empresa em si, a menor parte das vezes é da empresa. Só vai ser da empresa quando a pessoa não se identifica mesmo com o produto, com os propósitos da empresa, o que acaba sendo raro. O mais comum é se desligar de outras pessoas. Por quê? Porque ela está infeliz. E de onde vem a origem da infelicidade dela? Muitas vezes a maneira que ela é tratada, se ela não é reconhecida. Por trás de tudo isso, gente, comunicação. Então pensem nisso. Olha como comunicação é uma ferramenta que te alavanca ou que te rebaixa. Eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu comigo uma vez. Não foi no ambiente de trabalho, foi na vida pessoal. Eu fui fazer uma reunião com um conhecido depois do meu trabalho. E aí a minha esposa estava no trabalho dela. E um de nós dois iríamos buscar a minha filha na casa dos meus pais. Nesse dia, a minha cunhada, ou seja, a irmã da minha esposa, lá na casa da minha sogra, ligou perguntando se ela poderia ficar com a minha filha para eles fazerem um passeio e tal. Só que eu respondi dizendo, olha, não dá, porque ela já está na casa dos meus pais, não tem como ela ir para a casa de vocês. E já era tarde, estava quase na hora de eu buscar. Só que teve um ruído de comunicação e alguém entrou em contato com a minha mãe antes de falar comigo. Então eu disse que ela não iria, só que quando fizeram contato com a minha mãe, ela disse que era possível e levou ela, a minha filha, para a casa do meu sogro, sem eu saber. Resumo da ópera. A minha esposa saiu e eu disse que a minha filha estava na casa dos meus pais, porque eu não sabia que minha mãe tinha levado ela para lá. A minha esposa foi para lá. De repente a minha esposa recebeu uma mensagem da casa do meu sogro dizendo que minha filha estava lá. Foi um pipoco doido. Pipoco doido. Foi uma loucura esse dia. Tudo por quê? Comunicação. Eu recebi uma informação, envolveram um terceiro em outra, não fizeram a triangulação, não colocaram todo mundo na mesma página, cada um tomou uma decisão diferente. E a comunicação foi a responsável pelo problema do dia. Só a comunicação. Bastava a gente ter se falado, as pessoas certas terem se comunicado e terem alinhado o que estava acontecendo. Então, se alguém já passou por alguma experiência assim, ó, galera, legal, tá subindo o número. Somos 17, faltam 8, me ajudem, a gente vai bater essa meta, 25. Quem já passou por uma experiência frustrante que falou uma coisa e aí a repercussão foi completamente diferente? Se puder, manda aqui no comentário. Bom, falamos sobre armadilhas de comunicação e que as pessoas se desligam de pessoas. E o que está por trás de frustração muitas vezes é a comunicação, né? Então, essa é uma habilidade. E aí, agora, algumas dicas para uma comunicação efetiva, que vão fazer quem tiver esse comportamento se destacar. Agora, galera, é o segredo mesmo dessa aula de hoje. Você já aprendeu o que não fazer, mas então o que fazer? Primeiro, você vai se comunicar com pessoas diferentes, públicos diferentes. Ajuste a sua linguagem. Muitas vezes eu participo de audiência. E às vezes eu não sou, né, da área jurídica, eu sou administrador, trabalho com logística, não entendo nada da área jurídica. E aí eu vou numa audiência e aí tem um linguajar técnico, né, o juridiquês lá. Então o juiz falando com o advogado, falando com o assistente dele, o outro advogado, e boa parte do que eles falam eu não entendo, porque não é do meu dia a dia. E muitas vezes os advogados, os juízes caem nessa armadilha de usar terminologias específicas da área deles para se comunicar com a gente, que está lá por acaso, eventualmente. E aí a gente não entende e ficamos constrangidos de dizer que não entendeu. É um ambiente que muitas vezes nem te dá a brecha de dizer que não entendeu. Então esse é um exemplo de que você precisa ajustar a sua linguagem ao público com o qual você está falando. Lá na minha empresa, por exemplo, eu falo com um nível mais operacional e com um nível mais estratégico. A comunicação é completamente diferente. No nível mais operacional, eu tenho liberdade para brincar. A gente fala de futebol, fala de uma série de coisas. Eu vou para uma reunião do estratégico com o dono da empresa, o presidente, eu não posso fazer uma brincadeira como essa, né? E da mesma maneira, às vezes eu tenho que usar uma linguagem mais rebuscada com o presidente, que se eu usar lá na base, as pessoas não vão entender. Então a responsabilidade da comunicação ter sucesso é minha, eu sei disso, eu sou comunicador, eu tenho consciência, autorresponsabilidade. Então, eu adequo o meu discurso tanto para o presidente como para a base. Eu adequo o meu discurso se eu estiver falando com umas pessoas que têm uma crença ou um determinado valor e mudo o discurso para outro valor. Então, se eu for falar com a minha esposa, é de um jeito. Minha esposa, né, adulta, minha idade. Se eu for falar com a minha filha de 5 anos,
Se eu falar do mesmo jeito, minha filha não vai entender nada. E se eu falar com a minha esposa do jeito que eu falo com minha filha, ela vai achar que eu sou um bobo. Né? Então, você tem que adequar a sua linguagem ao público. E, gente, é óbvio isso que eu estou falando, não tem nada de novo. Mas é incrível como as pessoas caem nessa armadilha. Eu sou de logística. Então, por exemplo, drop size. Drop size é um termo técnico de logística do meu segmento. Se eu chegar para alguém que é de outra área, ou que não é da minha empresa, para um amigo meu e falar, o drop size de hoje foi muito baixo. Ele vai olhar para mim e falar, cara, do que você está falando? E aí, se eu adequo isso para o meu público, então, vou falar com pessoas que não são de logística. Poxa, o tamanho médio das entregas que eu fiz hoje, a quantidade de caixas que eu entreguei em média por cada cliente que eu atendi foi baixa. Foram 4, 5 caixas e a minha média costuma ser de 15. Então hoje a média de caixas foi baixa. Poxa, todo mundo entende isso. Olha a diferença. Quem tem que ajustar essa linguagem é quem comunica.